medição do tempo ao entendimento de nossa posição no universo. Do mapeamento da Terra à navegação pelos mares. Desde as primeiras invenções do homem até as tecnologias mais avançadas de hoje, a matemática tem sido o eixo do qual a vida humana depende. Os primeiros passos da jornada matemática do homem foram dados pelas culturas antigas do Egito, da Mesopotâmia e da Grécia. Culturas que criaram a linguagem básica dos números e dos cálculos. Mas quando a Grécia Antiga caiu em declínio, o progresso matemático teve uma pausa. E isso foi no Ocidente. No Oriente, a matemática atingia novas alturas dinâmicas. Mas no Ocidente, muito dessa herança matemática foi convenientemente esquecida ou tirada de vista. Não foi dado o devido crédito às grandes descobertas matemáticas que mudaram o mundo em que vivemos. Essa é a história não contada da matemática do Oriente que transformaria o Ocidente e geraria o mundo moderno. A história da matemática. Os Gênios do Oriente. Versão brasileira, Som de Vera Cruz Estúdios. Distribuição Sinapse. A Grande Muralha da China se estende por milhares de quilômetros. A construção dessa imensa muralha defensiva, que durou quase 2 milênios, começou em 220 a.C. para proteger o Império Chinês crescente. A Grande Muralha da China é uma incrível proeza da engenharia, construída em cima de uma região difícil e alta. Assim que começaram a construir, os antigos chineses perceberam que tinham que fazer cálculos de distâncias, ângulos de elevação e quantidades de material. Então, talvez não seja surpreendente que isso tenha inspirado uma matemática inteligente para ajudar a construir a China imperial. No coração da antiga matemática chinesa estava um sistema numérico incrivelmente simples que inspirou a maneira como contamos hoje no Ocidente. Quando o matemático queria somar, ele usava pequenos gravetos de bambu. Esses gravetos eram organizados para representar os números de 1 a 9. Eles eram então colocados em colunas. Cada coluna representava unidades, dezenas, centenas, milhares e assim por diante. Então, o número 924 era representado colocando o símbolo 4 na coluna das unidades, o símbolo 2 nas dezenas, e o símbolo 9 na coluna das centenas. 924. Isso é o que chamamos de sistema de casas decimais. E é bem similar ao que usamos hoje. Também usamos números de 1 a 9 e usamos sua posição para indicar que são unidades, dezenas, centenas ou milhares. Mas o poder desses gravetos é que eles fazem cálculos muito rápidos. O jeito como os antigos chineses faziam seus cálculos é bem parecido com o que aprendemos na escola hoje. Não só os antigos chineses foram os primeiros a usar o sistema de casas decimais. Eles também fizeram isso mais de 1000 anos antes de o adotarmos no Ocidente. Mas só o usavam quando calculavam com gravetos. Quando escreviam os números, os antigos chineses não usavam o sistema de casas decimais. Eles usavam um sistema bem mais trabalhoso no qual símbolos especiais contavam como dezenas, centenas, milhares. Então, o número 924, escrito como 9 centenas, 2 dezenas e 4, não era tão eficiente. O problema era que os antigos chineses não tinham o conceito do zero.
Eles não tinham um símbolo para o zero, ele não existia como número. Usando os gravetos para contar, eles usavam um espaço em branco, onde hoje escreveríamos um zero. O problema veio com a tentativa de escrever esse número. E foi por isso que tiveram que criar novos símbolos para dezenas, centenas e milhares. Sem um zero, o número escrito era extremamente limitado. Mas a ausência de zero não impediu que os antigos chineses dessem passos gigantescos na matemática. Na verdade, havia uma enorme fascinação por números na antiga China. De acordo com a lenda, o primeiro soberano da China, o Imperador Amarelo, mandou que uma de suas divindades criasse a matemática em 2800 a.C., acreditando que o número ajudaria na significância cósmica. E até hoje, os chineses ainda acreditam no poder místico dos números. Números ímpares são vistos como masculinos e números pares como femininos. O número 4 deve ser evitado a todo custo. O número 8 traz boa sorte. Os antigos chineses eram levados pelo padrão nos números, desenvolvendo sua própria visão primitiva do sudoku. Ele se chamava quadrado mágico. Conta a lenda que milhares de anos atrás, o Imperador Yu foi visitado por uma tartaruga sagrada que saiu das profundezas do Rio Amarelo. Em suas costas havia números arranjados em um quadrado mágico mais ou menos assim. Nesse quadrado, que se acreditava ter grande significado religioso, todos os números em cada linha horizontal, vertical e diagonal somavam o mesmo número, 15. O quadrado mágico pode não ser mais do que um jogo divertido, mas ele mostra a antiga fascinação chinesa por padrões matemáticos. E não demorou muito até que eles criassem quadrados mágicos ainda maiores. Eles eram maiores e também muito mais poderosos. Mas a matemática também tinha um papel vital no comando da corte do imperador. O calendário e o movimento dos planetas eram de grande importância para o imperador, influenciando todas as suas decisões, até na maneira como planejava o seu dia. Então, astrônomos se tornaram membros importantes da corte imperial. E astrônomos sempre eram matemáticos. Tudo na vida do imperador era governado pelo calendário, e ele cumpria suas tarefas com precisão matemática. O imperador até pediu que seus conselheiros matemáticos criassem um sistema para ajudá-lo a dormir com todas as mulheres que tinha em seu harém. Sem perder a chance, os conselheiros matemáticos decidiram basear o harém numa ideia matemática chamada progressão geométrica. A matemática nunca teve um propósito tão divertido. Diz a lenda que, num espaço de 15 noites, o imperador tinha que dormir com 121 mulheres. A imperatriz, 3 consortes, 9 esposas, 27 concubinas e 81 escravas. Os matemáticos logo perceberam que isso era uma progressão geométrica, uma série de números em que você vai de um número ao outro multiplicando o mesmo número cada vez, nesse caso, pelo número 3. Cada grupo de mulheres é 3 vezes maior que o anterior. Então, os matemáticos puderam rapidamente desenhar uma escala para assegurar que, num espaço de 15 noites, o imperador dormisse com todas as mulheres do harém. A primeira noite era reservada à imperatriz. A seguinte para as 3 consortes. As 9 esposas vinham em seguida. E depois as 27 concubinas eram escolhidas em rotatividade 9 cada noite. E depois, finalmente, num período de 9 noites, ele lidava com as 81 escravas em grupos de 9. Ser imperador certamente exigia energia, um pouco como para ser matemático. Mas o objetivo era certamente buscar a melhor sucessão imperial possível.
A escala assegurava que o imperador dormisse com as senhoras do mais alto nível mais perto da lua cheia, quando seu Ying, sua força feminina, estaria no auge e poderia combinar com seu Yang, sua força masculina. A corte do imperador não estava sozinha em sua dependência da matemática. Ela era crucial para o comando do Estado. A antiga China era um império vasto e em crescimento, com um código legal estrito, tributação difundida e um sistema de pesos, medidas e dinheiro padronizado. O império precisava de um serviço civil altamente treinado que dominasse a matemática. E para educar esses funcionários, havia um livro de matemática, provavelmente escrito em torno de 200 a.C., com 9 capítulos. O livro é uma compilação de 246 problemas em áreas práticas como comércio, pagamento de salários e impostos. E no centro desses problemas estava o tema principal da matemática: como resolver as equações. As equações são um pouco como as palavras cruzadas. Você recebe uma quantidade de informação sobre certos números desconhecidos e dessa informação você tem que deduzir quais são os números desconhecidos. Por exemplo, com a minha balança, eu descobri que uma ameixa com 3 pêssegos pesa um total de 15 gramas. Mais 2 ameixas juntas com um pêssego, pesa um total de 10 gramas. Dessa informação, eu posso deduzir quanto pesa uma única ameixa e um único pêssego. E é assim que eu faço. Eu pego a primeira pesagem, uma ameixa e 3 pêssegos pesando 15 gramas e dobro. Ponho 2 ameixas e 6 pêssegos pesando 30 gramas. Se eu pegar isso e subtrair o segundo lote, que é de 2 ameixas e 1 pêssego pesando 10 gramas, fico com um resultado interessante: nenhuma ameixa. Tendo eliminado as ameixas, eu descobri que 5 pêssegos pesam 20 gramas. Então, um único pêssego pesa 4 gramas. E disso, posso deduzir que a ameixa pesa 3 gramas. Os antigos chineses aplicaram métodos similares para números cada vez maiores de desconhecidos e usaram para resolver equações cada vez mais complicadas. O que é extraordinário é que esse sistema para resolver equações só apareceu no Ocidente no início do século XIX. Em 1809, enquanto analisava uma pedra chamada Pallas no cinturão de um asteroide, Carl Friedrich Gauss, que se tornaria o príncipe da matemática, redescobriu esse método que havia sido formulado na antiga China séculos antes. Mais uma vez, a China chegou na frente da Europa. Mas os chineses seguiriam resolvendo equações ainda mais complicadas envolvendo números bem maiores. No que ficou conhecido como o Teorema Chinês dos Restos, os chineses criaram um novo tipo de problema. Nesse, sabemos o número que resta quando o número desconhecido na equação é dividido por um dado número, digamos 3, 5 ou 7. Claro que é um problema matemático bastante abstrato, mas os antigos chineses ainda conseguiram apoiá-lo em termos práticos. Então, uma mulher no mercado tem uma bandeja de ovos, mas ela não sabe quantos ovos tem. O que ela sabe é que, se arrumá-los em 3, resta um ovo. Se arrumá-los em 5, restam 2 ovos. E se arrumá-los em fileiras de 7, descobriu que restam 3 ovos. Os antigos chineses descobriram uma maneira sistemática de calcular que o menor número de ovos que ela poderia ter na bandeja seria 52. O mais incrível disso é que você pode pegar um número alto como 52 usando esses números baixos como 3, 5 e 7. Essa maneira de ver os números se tornaria um tema dominante na matemática nos últimos 2 séculos. No século VI d.C., o Teorema Chinês dos Restos era usado na astronomia chinesa para medir o movimento planetário.
mas ainda hoje tem utilizações práticas. A criptografia da internet codifica números usando a matemática que tem sua origem no Teorema Chinês dos Restos. No século XIII, a matemática era uma parte do currículo de mais de 30 escolas espalhadas pelo país. A era de ouro da matemática chinesa havia chegado e seu matemático mais importante se chamava Qin Ju Shao. Conta a lenda que Qin Ju Shao era um canalha. Ele era um administrador imperial incrivelmente corrupto que cruzou a China pulando de um posto a outro, se apropriando por várias vezes de dinheiro do governo e envenenando todo mundo que entrou em seu caminho. Qin Ju Shao tinha uma reputação de ser violento como um tigre ou um lobo e venenoso como um escorpião ou uma víbora. Então, ele se tornou um guerreiro implacável. Por 10 anos, lutou contra os mongóis invasores, mas parte desse tempo ele reclamava que sua vida militar o tirava de sua verdadeira paixão. Não era a corrupção, mas a matemática. Qin começou a tentar resolver equações que vinham da tentativa de medir o mundo à nossa volta. Equações de segundo grau envolviam números ao quadrado ou à segunda potência, digamos 5 vezes 5. Os antigos mesopotâmios já tinham percebido que essas equações eram perfeitas para medir formas planas bidimensionais, como a Praça da Paz Celestial. Mas Qin estava interessado em equações mais complicadas, as equações cúbicas. Elas envolvem números que vão ao cubo ou à terceira potência, digamos 5 vezes 5 vezes 5. E eram perfeitas para capturar formas tridimensionais, como o mausoléu do presidente Mao. Qin encontrou uma maneira de resolver equações cúbicas e foi assim que funcionou. Qin quer saber as dimensões exatas do mausoléu do presidente Mao. Ele sabe o volume do prédio e as relações entre as dimensões. Para chegar à resposta, Qin usa o que ele conhece para produzir uma equação cúbica. Aí ele faz uma suposição das dimensões. Apesar de chegar a uma boa proporção do mausoléu, ainda há partes faltando. Qin pega essas partes e cria uma nova equação cúbica. Ele agora pode refinar sua primeira suposição, tentando encontrar uma solução para essa nova equação cúbica e assim por diante. Cada vez que ele faz isso, as partes que restam são cada vez menores e suas suposições cada vez melhores. O que é surpreendente é que o método de Qin para resolver equações só foi descoberto no Ocidente no século XVII, quando Isaac Newton criou a sua própria aproximação similar ao método. O poder dessa técnica é que ela pode ser aplicada em equações ainda mais complicadas. Qin até usou suas técnicas para resolver uma equação envolvendo números até a 10ª potência. Isso era coisa extraordinária, matemática altamente complexa. Qin podia estar anos à frente de seu tempo, mas havia um problema em sua técnica. Ela só dava a ele uma solução aproximada. Isso pode ser bom para um engenheiro, mas não para um matemático. A matemática é uma ciência exata. Gostamos de coisas precisas. E Qin não podia criar uma fórmula que desse a ele uma solução exata a essas equações complicadas. A China tinha dado saltos matemáticos enormes, mas as próximas descobertas matemáticas aconteceriam num país no sudoeste da China. Um país que tinha uma rica tradição matemática que mudaria a cara da matemática para sempre.
O primeiro grande presente da Índia à matemática está na palavra número. Como os chineses, os indianos descobriram os benefícios matemáticos do sistema de valor posicional decimal e o utilizavam em meados do século III d.C. Supõe-se que os indianos aprenderam o sistema com mercadores chineses que viajavam pela Índia com suas varas de contar. Ou podem ter topado com ele. Isso faz tanto tempo que ainda é rodeado de mistério. Podemos nunca saber como os indianos criaram o seu sistema numérico, mas sabemos que eles o refinaram e aperfeiçoaram, criando os ancestrais dos 9 numerais que usamos por todo o mundo hoje. Muitos classificam o sistema de contagem indiano como uma das maiores inovações intelectuais de todos os tempos, se desenvolvendo ao mais próximo do que podemos chamar de uma linguagem universal. Mas havia um número faltando e os indianos o apresentariam ao mundo. O registro mais antigo desse novo número data do século IX, apesar de que, provavelmente, ele já fosse usado na prática séculos antes. Esse estranho número novo está gravado numa parede de um pequeno templo no Forte de Gwalior, na Índia Central. Então, aqui estamos, em um dos locais verdadeiramente sagrados do mundo matemático. E o que estou procurando está nessa inscrição na parede. Aqui há alguns números. E aqui está o novo número, o 0. É assustador pensar que antes dos indianos inventarem, não havia o número 0. Para os antigos gregos, ele simplesmente não existia. Para os egípcios, os mesopotâmios e, como vimos, os chineses, o 0 era usado, mas como um marcador de lugar, um espaço vazio para mostrar um 0 dentro de um número. Os indianos transformaram o 0 de um mero marcador de lugar em um número que faz sentido em seu lugar. Um número para cálculos, para investigações. Esse brilhante número conceitual revolucionaria a matemática. Agora, com 10 dígitos, de 0 a 9, de repente era possível capturar astronomicamente números maiores de maneira incrivelmente eficiente. Mas por que os indianos deram esse salto imaginativo? Nunca vamos saber ao certo. Mas é possível que a ideia e o símbolo que os indianos usam para o 0 tenha vindo de cálculos que eles fizeram com pedras na areia. Quando as pedras eram removidas do cálculo, um pequeno buraco redondo era deixado nesse local, representando o movimento de alguma coisa para coisa nenhuma. Mas talvez também haja uma razão cultural para a invenção do 0. Para os antigos indianos, os conceitos de nada e eternidade estão no coração de seu sistema de crença. Nas religiões da Índia, o universo como conhecemos nasceu do nada, e o nada é o maior objetivo da humanidade. Então talvez não seja surpreendente que essa cultura abraçasse o vazio tão entusiasticamente e ficasse feliz com a noção de 0. Os indianos até usaram a palavra para a ideia filosófica do vazio, shunya, para representar o novo termo matemático, o 0. No século VII, o brilhante matemático indiano Brahmagupta provou algumas das propriedades essenciais do 0. As regras de Brahmagupta sobre o cálculo com 0 são ensinadas em escolas por todo o mundo até hoje. 1 mais 0 é igual a 1.
1 menos 0 é igual a 1. 1 vezes 0 é igual a 0. Mas Brahmagupta fracassou quando tentou fazer 1 dividido por 0. Afinal, que número vezes 0 é igual a 1? Isso exigiria um novo conceito matemático de infinito para fazer sentido a divisão por 0. E a descoberta foi feita por um matemático indiano do século XII chamado Bhaskara II. E funciona desse jeito. Se eu pego uma fruta e divido pela metade, fico com 2 pedaços. Então, 1 dividido ao meio é 2. Se eu dividir em terços, fico com 3 pedaços. Quando eu divido em frações cada vez menores, tenho cada vez mais pedaços. Então, quando eu divido um pedaço, que é do tamanho 0, terei infinitamente muitas peças. Então, para Bhaskara, 1 dividido por 0 é infinito. Mas os indianos iriam adiante em seus cálculos com 0. Por exemplo, se você pegar 3 de 3, fica com 0. O que acontece quando você tira 4 de 3? Parece que você não tem nada. Mas os indianos reconheceram que isso era um novo tipo de nada, números negativos. Os indianos chamavam de dívidas porque eles eram perfeitos para resolver equações como: se eu tenho 3 porções de material e tiro 4, quantas me restam? Isso pode parecer estranho e impraticável, mas essa era a beleza da matemática indiana. Sua habilidade em gerar números negativos e gerar 0 foi porque eles pensavam nos números como entidades abstratas. Elas não eram só para contar e medir pedaços de tecido. Elas tinham uma vida própria, flutuando livres pelo mundo real. Isso levou a uma explosão de ideias matemáticas. A visão abstrata da matemática dos indianos logo revelou um novo lado do problema de como resolver equações quadráticas, que são as equações incluindo números à segunda potência. O entendimento de Brahmagupta dos números negativos permitiu que ele visse que as equações de segundo grau sempre tinham 2 soluções, e uma delas podia ser negativa. Brahmagupta foi ainda mais longe na solução de equações de segundo grau com 2 desconhecidos, uma questão que só seria considerada no Ocidente em 1657, quando o matemático francês Fermat desafiou seus colegas com o mesmo problema. Mal sabia ele que eles foram precedidos por uma solução de Brahmagupta 1000 anos antes. Brahmagupta estava começando a achar maneiras abstratas de resolver equações. Mas, incrivelmente, ele também desenvolvia uma nova linguagem matemática para expressar essa abstração. Brahmagupta estava experimentando maneiras de escrever suas equações usando as iniciais em diferentes cores para representar desconhecidos em suas equações. Uma nova linguagem matemática estava ganhando vida, e essa linguagem levaria ao x e y que preenchem a nossa matemática de hoje. Mas não era só a nova notação que se desenvolvia. Matemáticos indianos foram responsáveis por fazer novas descobertas fundamentais na teoria da trigonometria. O poder da trigonometria é que ela age como um dicionário que traduz a geometria em números e vice-versa. Apesar de primeiramente desenvolvida pelos antigos gregos, foi nas mãos dos matemáticos indianos que o assunto verdadeiramente prosperou. Em seu coração está o estudo dos triângulos retângulos. Na trigonometria, você pode usar esse ângulo aqui para descobrir as razões dos lados opostos ao lado mais longo. Há uma função chamada função seno. Quando você calcula o ângulo, encontra a razão. Então, por exemplo, nesse triângulo, o ângulo é de uns 30 graus. Então, o resultado da função seno é uma razão de 1 por 2, que me diz que esse lado é metade do comprimento do lado maior.
A função seno permite que você calcule distâncias quando não pode fazer uma medida exata. Até hoje, ela é usada na arquitetura e na engenharia. Os indianos a usavam para medir as terras ao seu redor, para navegar pelos mares e mapear a profundidade do espaço. Era crucial ao trabalho de observatórios como esse em Delhi, onde astrônomos estudavam as estrelas. Os astrônomos indianos podiam usar a trigonometria para saber a distância relativa entre a Terra e a Lua e a Terra e o Sol. Você só pode fazer o cálculo quando a Lua está minguante, porque é aí que ela está diretamente oposta ao Sol. Então, o Sol, a Lua e a Terra criam um triângulo de ângulo reto. Agora, os indianos puderam medir que o ângulo entre o Sol e o observatório era de 1/7 de 1 grau. A função seno de 1/7 de 1 grau me dá a razão de 400 por 1. Isso significa que o Sol está 400 vezes mais longe da Terra do que a Lua. Usando a trigonometria, os matemáticos indianos puderam explorar o sistema solar sem ter que deixar a superfície da Terra. Os antigos gregos foram os primeiros a explorar a função seno, listando valores precisos de alguns ângulos. Mas eles não puderam calcular os senos de todos os ângulos. Os indianos ainda iriam mais adiante, cumprindo uma tarefa gigantesca. A pesquisa estava em buscar uma maneira de calcular a função seno de qualquer ângulo dado. A descoberta na busca pela função seno de todo o ângulo seria feita aqui em Kerala, sul da Índia. No século XV, essa parte do país se tornou o lar das mais brilhantes escolas de matemática que já existiram. Seu líder era chamado Madhava, e ele fez descobertas matemáticas extraordinárias. O segredo do sucesso de Madhava era o conceito de infinito. Madhava descobriu que você podia adicionar infinitamente várias coisas com efeitos dramáticos. Culturas anteriores ficavam nervosas com essas somas infinitas, mas Madhava gostava de brincar com elas. Por exemplo, veja como pode ser feito adicionando infinitamente várias frações. Eu sigo de 0 a 1 no meu barco, mas posso dividir minha jornada em infinitas frações. Então, posso chegar à metade. Depois, posso seguir para 1/4. Depois, 1/8. Depois, 1/16 e assim por diante. Quanto menores as frações, mais próximo de 1 eu chego. Mas só vou chegar lá depois de somar infinitamente muitas frações. Filosófica e fisicamente, parece um desafio somar infinitamente muitas coisas. Mas esse é o poder da matemática, dar sentido ao impossível. Produzindo a linguagem para articular e manipular o infinito, você pode provar que depois de vários passos infinitamente, você alcança o seu destino. Tais somas infinitas são chamadas séries infinitas. E Madhava fez muita pesquisa das conexões entre essas séries e a trigonometria. Primeiro, ele percebeu que podia usar o mesmo princípio de somar infinitas frações para capturar um dos números mais importantes da matemática, o π. O π é a razão da circunferência de um círculo e o seu diâmetro. É um número que aparece em todos os tipos de matemática, mas é especialmente usado por engenheiros, porque qualquer medida envolvendo curvas requer um π. Então, durante séculos, os matemáticos buscaram um valor preciso para o π. Foi na Índia do século VI que o matemático Arrabiata deu uma aproximação bastante precisa do π, que era 3.1416. Ele passou a usá-lo para a medida da circunferência da Terra e chegou a 39.968 quilômetros, o que é apenas 112 quilômetros diferente de sua medida real.
Mas foi em Kerala, no século XV, que Madhava percebeu que poderia usar o infinito para chegar a uma fórmula exata do π. Somando e subtraindo sucessivamente diferentes frações, Madhava pôde alcançar uma fórmula exata para o π. Primeiro, ele deu 4 passos na linha numérica que o levou para depois do π. Então, ele voltou 4/3 de um passo, ou 1 1/3 para trás. Agora ele ficou longe na outra direção. Então, seguiu adiante 4/5 de um passo. Cada vez alternava entre 4 divididos pelo número ímpar seguinte, 4/7, 4/9, 4/11 e assim por diante. Ele zigue-zagueou para cima e para baixo na linha numérica, chegando cada vez mais perto de π. Ele descobriu que se você passasse por todos os números ímpares infinitamente, chegaria ao π exato. Eu aprendi na universidade que essa fórmula para o π foi descoberta pelo matemático alemão do século XVI, Leibniz. Mas, incrivelmente, ela foi descoberta aqui em Kerala 2 séculos antes por Madhava. Ele usou o mesmo tipo de matemática para chegar às séries infinitas para a função seno na trigonometria. E o maravilhoso é que você pode usar essas fórmulas agora para calcular o seno de qualquer ângulo em qualquer grau de precisão. Parece incrível, mas os indianos fizeram essas descobertas séculos antes dos matemáticos ocidentais. E isso diz muito sobre nossa atitude no Ocidente em relação às outras culturas, que quase sempre dizemos que suas descobertas são nossas. O que é claro é que o Ocidente sempre demorou muito para dar crédito às maiores descobertas feitas na matemática não ocidental. Madhava não foi o único matemático a sofrer isso. Quanto mais o Ocidente foi entrando em contato com o Oriente durante os séculos XVIII e XIX, havia maior rejeição e difamação das culturas que eles colonizavam. Considerava-se que os nativos não poderiam ter nada de valor intelectual a ser oferecido ao Ocidente. Só agora, no início do século XXI, é que a história está sendo reescrita. A matemática oriental teve enorme impacto na Europa, graças ao desenvolvimento de uma das maiores potências do mundo medieval. No século VII, um novo império começou a se espalhar pelo Oriente Médio. Os ensinamentos do profeta Maomé inspiraram um vasto e poderoso império islâmico que logo se alongou da Índia para o Oriente até aqui no Marrocos. E no coração desse império se encontra uma cultura intelectual vibrante. Uma grande biblioteca e um centro de aprendizagem foram estabelecidos em Bagdá. Chamado de Casa do Conhecimento, seus ensinamentos se espalharam pelo Império Islâmico, alcançando escolas como essa aqui em Fez. Os temas estudados incluíam astronomia, medicina, química, zoologia e matemática. Os estudantes muçulmanos coletaram e traduziram muitos textos antigos, efetivamente guardando-os para a posteridade. Na verdade, sem sua intervenção, poderíamos nunca ter sabido das antigas culturas do Egito, da Babilônia, da Grécia e da Índia. Mas os estudantes da Casa do Conhecimento não ficaram contentes simplesmente traduzindo a matemática de outros. Eles queriam criar uma matemática própria para poder avançar no tema. Tamanha curiosidade intelectual foi ativamente encorajada nos primeiros séculos do Império Islâmico. O Corão afirmava a importância do conhecimento. Aprender era nada mais que uma exigência de Deus.
Na verdade, as necessidades do Islã exigiam habilidade matemática. O devoto precisava calcular o tempo de oração e a direção de Meca para rezar. E a proibição de representar a forma humana fazia com que eles tivessem que usar mais padrões geométricos para cobrir suas construções. Na verdade, o artista muçulmano descobriu todos os diferentes tipos de simetria que se pode representar em uma parede bidimensional. O diretor da Casa do Conhecimento em Bagdá era um persa chamado Muhammad al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi foi um matemático excepcional responsável por introduzir dois fundamentais conceitos matemáticos no Ocidente. Al-Khwarizmi reconheceu o incrível potencial que os numerais hindus tinham para revolucionar a matemática e a ciência. Seu trabalho explicando o poder desses números para acelerar os cálculos e fazê-los com eficácia foi tão influente que logo eles foram adotados como os números escolhidos entre os matemáticos do mundo islâmico. Na verdade, esses números agora são conhecidos no mundo como numerais arábicos. Esses números de 1 a 9 e o 0 são usados hoje em todo o mundo. Mas Al-Khwarizmi criou toda uma nova linguagem matemática. Ela se chama álgebra e levou esse nome pelo título de seu livro, Al-Jabr al-Muqabala, ou Ciência da Restauração e Redução. A álgebra é a gramática que fundamenta a maneira como os números funcionam. É uma linguagem que explica os padrões que estão por trás do comportamento dos números. É um pouco como um código para rodar um programa de computador. O código vai funcionar com os números que você fornecer ao programa. Por exemplo, matemáticos devem ter descoberto que se você pegar um número e elevá-lo ao quadrado, sempre dá um a mais do que se você pegasse os números ao lado e multiplicasse um pelo outro. Por exemplo, 5 vezes 5 são 25, o que é 1 a mais do que 4 vezes 6, 24. 6 vezes 6 é sempre 1 a mais do que 5 vezes 7 e assim por diante. Mas como você pode ter certeza de que isso vai funcionar com qualquer número que escolher? Para explicar o padrão por trás desses cálculos, vamos usar as tinas de tingimento nesse curtume. Se pegarmos um quadrado com 25 buracos, sendo de 5 por 5, tirarmos uma fileira de 5 e somarmos embaixo, teremos 6 por 4 com 1 sobrando. Mas, no entanto, há vários buracos ao lado do quadrado que podemos mover em fileira para baixo, de maneira similar, até restar um retângulo de buracos com uma sobra. A álgebra foi uma grande descoberta aqui, como uma nova linguagem para poder analisar a maneira como os números funcionavam. Antes, os indianos e os chineses consideravam problemas bastante específicos, mas Al-Khwarizmi foi do específico para o generalizado. Ele desenvolveu maneiras sistemáticas de analisar problemas para que as soluções funcionassem com quaisquer números. Essa linguagem é usada por todo o mundo da matemática hoje. A grande descoberta de Al-Khwarizmi veio quando ele aplicou a álgebra às equações de segundo grau, que são as equações que incluem números elevados à segunda potência. Os antigos mesopotâmios haviam projetado um método inteligente para resolver particulares equações de segundo grau, mas foi a linguagem abstrata da álgebra de Al-Khwarizmi que finalmente pôde expressar por que seu método sempre deu certo. Esse foi um grande salto conceitual e levou a uma fórmula que poderia ser usada para resolver qualquer equação de segundo grau envolvendo qualquer número. O próximo cálice sagrado da matemática era descobrir um método geral que pudesse resolver todas as equações cúbicas, equações incluindo números elevados à terceira potência. Foi um matemático persa do século XI
que encarou o desafio de resolver o problema das cúbicas. Seu nome era Omar Khayyam, e ele viajou pelo Oriente Médio calculando. Mas ele era famoso por outro motivo. Khayyam era um celebrado poeta, autor do grande poema épico Os Rubaiyat. Pode parecer um pouco estranho que um poeta também dominasse a matemática. Afinal, essa combinação não vem à cabeça imediatamente. Na verdade, há muitas semelhanças entre as duas disciplinas. A poesia, com sua estrutura e padrão rítmicos, se parece bastante com a construção de uma prova matemática lógica. O maior trabalho matemático de Khayyam foi dedicado a encontrar o método geral para resolver todas as equações cúbicas. Ao invés de olhar para exemplos específicos, Khayyam fez uma análise sistemática do problema, condizente com o espírito algébrico de Al-Khwarizmi. A análise de Khayyam revelou pela primeira vez que havia diferentes tipos de equação cúbica. Mas o que dificultou foi que ele ainda era muito influenciado pela herança geométrica dos gregos. Ele não podia separar a álgebra da geometria. Na verdade, ele sequer considerou equações em maiores graus, porque elas descreviam objetos geométricos em mais de 3 dimensões, o que ele via como impossível. Apesar de a geometria permitir que ele analisasse essas equações até certo ponto, ele ainda não podia encontrar uma solução puramente algébrica. Seriam mais 500 anos até que os matemáticos pudessem dar esse salto e descobrir uma solução geral para a equação cúbica. E esse salto finalmente seria dado no Ocidente, na Itália. Durante os séculos em que a China, Índia e o Império Islâmico estavam em ascendência, a Europa havia caído nas sombras do período das trevas. Uma vida intelectual, incluindo o estudo de matemática, tinha estagnado. Mas no século XIII, as coisas começavam a mudar. Liderada pela Itália, a Europa começava a explorar e trocar com o Oriente. E com esse contato, veio a expansão do conhecimento oriental no Ocidente. Foi o filho de um funcionário de alfândega que se tornaria o primeiro grande matemático medieval da Europa. Quando criança, ele viajou pelo norte da África com o seu pai e aprendeu sobre o desenvolvimento da matemática arábica, e principalmente os benefícios dos numerais arábicos. Quando ele voltou para casa na Itália, escreveu um livro que influenciaria muito o desenvolvimento da matemática do Ocidente. O matemático se chamava Leonardo de Pisa, mais conhecido como Fibonacci. E em seu livro de cálculos, Fibonacci promoveu o novo sistema numérico, demonstrando como era simples comparado aos numerais romanos que eram usados por toda a Europa. Os cálculos ficaram mais fáceis, fato que teve enormes consequências para quem lidava com números. Ainda mais para matemáticos e mercadores. Mas havia uma suspeita disseminada sobre esses novos números. Velhos hábitos são difíceis de mudar, e as autoridades não confiavam neles. Alguns acreditavam que eles seriam mais abertos a fraudes e que seriam manipuláveis. Outros acreditavam que eles seriam tão simples de serem usados para cálculos que isso daria poder às massas, tirando a autoridade dos intelectuais que sabiam usar os antigos números. A cidade de Florença até os baniu em 1299, mas com o tempo o senso comum prevaleceu. O novo sistema se espalhou pela Europa e o antigo sistema romano morreu aos poucos. Enfim, os numerais arábicos de 0 a 9 triunfaram.
Hoje, Fibonacci é mais conhecido pela descoberta de alguns números agora chamados de números de Fibonacci. Eles surgiram quando ele resolvia um enigma sobre os hábitos de acasalamento dos coelhos. Imagine que um fazendeiro tem um par de coelhos. Os coelhos levam 2 meses para alcançar a maturidade e depois disso dão à luz outro par de coelhos a cada mês. Então o problema era como determinar quantos pares de coelhos vai haver em um dado mês. Bom, durante o primeiro mês, você tem um par de coelhos. E já que eles não amadureceram, não podem se reproduzir. Durante o segundo mês, ainda há um par. Mas no início do terceiro mês, o primeiro par se reproduz pela primeira vez. Então há 2 pares de coelhos. No início do quarto mês, o primeiro par se reproduz de novo. Mas o segundo par ainda não está maduro o suficiente, então há 3 pares. No quinto mês, o primeiro par se reproduz e o segundo par se reproduz pela primeira vez. Mas o terceiro par ainda é muito jovem, então são 5 pares. O ritual de acasalamento continua. Mas o que logo se percebe é que o número de pares de coelhos que você tem num dado mês é a soma dos pares de coelhos que você tinha nos 2 meses anteriores. Então a sequência vai 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 e assim por diante. Os números de Fibonacci são os números preferidos da natureza. Não só os coelhos os usam. Se você contar o número de pétalas de uma flor, ele é invariavelmente o número de Fibonacci. Você encontra esses números em abacaxi se contar o número de segmentos. Até os caracóis os usam nas suas conchas. Onde houver crescimento na natureza, você vai encontrar os números de Fibonacci. Mas a grande descoberta seguinte na matemática europeia só aconteceria no início do século XVI. Ela envolveria a descoberta do método geral que resolveria todas as equações cúbicas e aconteceria aqui, na cidade italiana de Bolonha. A Universidade de Bolonha foi o centro do pensamento matemático europeu no início do século XVI. Alunos de toda a Europa vinham para cá e desenvolveram uma nova forma de esporte, a competição matemática. Grandes plateias se reuniam para assistir matemáticos desafiarem uns aos outros com números, um tipo de esgrima intelectual. Mas mesmo nessa atmosfera de questionamento, acreditava-se que alguns problemas eram insolúveis. Imaginava-se que encontrar um método geral para resolver todas as equações cúbicas fosse impossível. Mas um estudioso provou que todos estavam errados. Seu nome era Tartaglia, mas ele certamente não parecia o arquiteto heróico de uma nova matemática. Aos 12 anos, ele havia sido cortado por um sabre no rosto num ataque do exército francês. O resultado foi uma terrível cicatriz e um impedimento devastador na fala. Na verdade, Tartaglia era o apelido que deram a ele quando criança, e significa gago. Excluído por seus colegas de escola, Tartaglia se prendeu à matemática. E logo encontrou a fórmula para resolver um tipo de equação cúbica. Mas Tartaglia logo descobriu que não era o único a acreditar que havia decifrado as cúbicas. Um jovem italiano chamado Fior dizia também ter encontrado a fórmula para as equações cúbicas. Quando se espalharam as notícias sobre as descobertas feitas pelos 2 matemáticos, uma competição foi marcada para colocá-los um contra o outro. A esgrima intelectual do século estava prestes a começar. O problema era que Tartaglia só sabia como resolver um tipo de equação cúbica e Fior estava pronto para desafiá-lo em um tipo diferente. Mas poucos dias antes da disputa, Tartaglia descobriu como resolver esse outro tipo e com essa nova arma em seu arsenal ele venceu seu oponente resolvendo todas as questões em menos de 2 horas.
Tartaglia buscou encontrar a fórmula para resolver todos os tipos de equações cúbicas. Rapidamente se espalharam as notícias e um matemático em Milão chamado Cardano ficou tão desesperado para encontrar a solução que convenceu o relutante Tartaglia a revelar o segredo a ele. Mas com uma condição: de que Cardano mantivesse o segredo e nunca o publicasse. Mas Cardano não pôde resistir à discussão da solução de Tartaglia com seu brilhante aluno Ferrari. Assim que Ferrari compreendeu o trabalho de Tartaglia, ele percebeu que poderia usá-lo para resolver a equação quártica mais complicada. Uma incrível realização. Cardano não pôde negar a seu aluno uma recompensa e então quebrou o seu segredo, publicando o trabalho de Tartaglia junto com o trabalho brilhante de Ferrari sobre as quárticas. O pobre Tartaglia nunca se recuperou e morreu pobre. E até hoje, a fórmula que resolve a equação cúbica é conhecida como fórmula de Cardano. Tartaglia pode não ter recebido a glória enquanto vivo, mas sua matemática resolveu um problema que havia aturdido os grandes matemáticos da Índia, da China e do mundo árabe. Foi a primeira grande descoberta matemática a acontecer na Europa moderna. Os europeus agora tinham em mãos a nova linguagem da álgebra, as poderosas técnicas dos numerais arábicos e o início do domínio do infinito. Era a hora do mundo ocidental começar a escrever suas próprias histórias matemáticas na linguagem do Oriente. A revolução matemática estava prestes a começar.